Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vem trazer essa imagem aí com esse conjunto de alarmes aí até conhecidos, né? Principalmente o alarme 300 e o 301, né? Mais o 300 do que o 301, porque o 301 aponta para um problema de comunicação, né? Mas eu quero falar desse alarme 402, né? Que tá aí, que não é um alarme muito comum, né? Até é difícil de aparecer. E aí eu estou usando um exemplo de um cliente, né? Que me trouxe esse problema para a gente poder tratar um pouquinho aqui. Porque muitas vezes o que a gente faz também é isso, né? Trazer um pouco as dúvidas dos clientes que nos procuram, né? E tentar ajudar. Então, esse alarme 402, ele sinaliza que o CNC não está encontrando, né? Ou não existe, né? Uma servocard. Não tem uma placa de eixo instalada nesse CNC. Normalmente você tem a placa de eixo instalada no CNC. O que está acontecendo é que o CNC não está reconhecendo essa placa de eixo. Então, provavelmente para resolver esse problema a gente precisa do CNC em laboratório para analisar e ver o que está acontecendo. Mas o que a gente quer trazer aqui é a razão desse problema ter ocorrido. Ultimamente a gente está tendo bastante problema em São Paulo, né? E as cidades assim da Grande São Paulo com queda de energia devido às chuvas, né? E também o restabelecimento da energia em alguns bairros, algumas localidades. Então o que aconteceu? Esse cliente ele estava tendo queda de energia assim constantemente, né? A cada 10, 15 minutos, toda hora estava caindo e voltando. E chegou uma hora que voltou o CNC com esses alarmes que estão aí nessa imagem, né? Além do alarme 300, que é para fazer a referência, né, dos eixos, perdeu o referenciamento, veio esse alarme 402. Então, aí que tá o problema, né? Provavelmente essas oscilações de energia e o fato dele não aguardar um pouco mais para deixar a máquina ligada realmente, porque tá caindo energia, cai uma vez, cai duas, cai três, para, desliga tudo, espera estabelecer uma normalidade para você poder atuar. Porque o que aconteceu? Eu não recebi o equipamento ainda em bancada, mas provavelmente ou danificou a servocard ou danificou algo na mainboard que lê o sinal da servocard, entendeu? Então, tomara que seja a servocard, que é muito mais em conta do que ter que trocar uma mainboard por causa disso. Talvez até tenha reparo, muitas vezes a gente consegue até reparar, mas depende do que aconteceu, o que danificou, pode ou não ter reparo, né? Então, a oscilação de energia, pode causar vários problemas, não só esse, né? Já tivemos problemas, por exemplo, de danificar até o system software do CNC, né? Que é o software proprietário da Fanuc, que é como o sistema operacional do CNC, que permite a gente navegar nas telas, enxergar os parâmetros, mudar de um sistema para o outro, né? Sair da área de CNC para a área de PMC, porque conversa um sistema de software com o outro, né? Então essas oscilações em demasia podem fazer também danificar a memória SRAM, precisar limpar a memória SRAM, porque corrompeu dados na memória. E aí, algumas vezes, pode dar problema na servocard ou na placa gráfica também. Aí o CNC inicializa, você não tem imagem, ou tem uma imagem parcial travando numa tela chamada Graphics Red, e dali não passa. Então, algumas vezes é problema que aconteceu de danificar a placa gráfica ou como esse que danificou, aparentemente parece que danificou a servocard. Então, tem oscilação de energia? Espera um pouco, depois que estabelecer uma certa normalidade, você vai, liga e deixa a máquina trabalhando. Mas tá ligando e desligando o tempo todo, não compensa o risco, porque pode trazer problema. Às vezes a fonte que você usa para alimentar o CNC, ela não dá um bom suporte para essas oscilações, aí piora mais ainda a situação. E esse comando que ele tem, o 160i LA, a fonte dele, né, o circuito que faz o chaveamento todo dos 24 volts para as outras tensões que funcionam, que permite o funcionamento dos outros circuitos, está na própria mainboard. Então, mais ainda pode acontecer algum problema e até danificar realmente a mainboard, né? Então, a gente deve tomar um certo cuidado aí para evitar, né, esse risco, principalmente nesses períodos que a gente tem muita oscilação de energia em tão pouco tempo, né? Quando acontece, mas é uma, duas, três vezes no dia, é uma coisa. Mas ali dentro de um intervalo de tempo tão curto, você teve três, quatro quedas de energia, tomar cuidado, porque pode dar algum problema maior depois, tá bom? Então essa aqui é a nossa dica de hoje, né? Então se vocês se depararem com esse alarme 402, provavelmente algo aconteceu aí com a placa servocard no seu CNC. E aí, para descobrir o que está acontecendo, a gente precisa do CNC em laboratório, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado.